que Sérgio tem se dedicado e qual que é o intuito de trazer esse debate hoje aqui para o canal do Caninana, né, que é o nosso quilombo interdisciplinar de estudos ameríndios e da afrodiáspora, que recém completou um ano e é um pouco isso. Sérgio hoje está aqui conosco para discutirmos questões de colonialidade, o Estreito de Hormuz, a Venezuela, perspectivas éticas e diplomáticas no advento das inteligências artificiais. Sérgio é doutor em Sociologia pelo PPGS da Universidade Federal da Paraíba, possui graduação em Ciências Sociais, com ênfase em democratização e consolidação da democracia na África, República Democrática do Congo e regiões dos Grandes Lagos, é isso? E mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba também, PPGS. Tem se dedicado a pesquisas sobre cyberativismo, mobilização social e cidadania na África francófona, novas tecnologias da informação na democratização da África francófona. É coautor de Outsourced Information, Identidades Não Pagas e Trabalho na Era do Jornalismo Digital, fazendo uma tradução livre aqui, e possui textos publicados pelo Intercept, escrevendo também de maneira periódica e independente através do seu portal no Substack, o Sérgio Katz, através do Permutações. Não sei se esqueci de algo mais recente, fui colhendo informações tuas pela internet e com tudo bem. a apresentação. Então, seja muito bem-vindo, Sérgio. Eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas que nós tenhamos. O mundo está atravessando tantas mudanças que as conversas estão cada vez mais mediadas, né, pelas plataformas e pela internet. Então, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco, partindo muito daquele teu texto, né, sobre o Estreito de Hormuz, que foi um dos últimos que eu li, que você publicou lá no Substack, e aquele texto ele me impactou de uma maneira particular. Eu estava lendo várias coisas, né, muitas delas publicadas por você esse ano, a partir do conflito que tem se instaurado ali, né, no Oriente Médio, as questões de petróleo e tudo mais, porque realmente, né, a mídia oficial, a mídia ortodoxa, ela comenta pouco, quando fala, não fala de tudo, é tudo muito maquiado, e a gente, né, que é das ciências sociais, a gente sempre fica querendo saber de mais coisa e não enxerga as informações que são mais importantes. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Tem uma frase tua naquele texto que é sobre uma linguagem escura e hermética, propositalmente escura e hermética para falar de algo que é tão importante, né? Então, fique à vontade e fale o que você quiser falar. O que eu estava analisando naquele texto era só essa questão de quando você está assistindo as análises da mídia internacional, ou seja, eu faço questão de ver alguns canais brasileiros, CNN dos Estados Unidos, MSNBC dos Estados Unidos, alguns podcasts americanos, canais franceses. Às vezes eu vejo até o que está sendo dito na Espanha. Eu faço uma questão de ver um pouco a tonalidade da mídia internacional, da grande mídia internacional, além de ler New York Times, Le Monde, esses jornais todos. E uma coisa que eu comecei a reparar é que quando a gente conversa sobre essa questão do Estreito de Hormuz, você vê que a tonalidade da mídia é falar que o tempo está correndo por aquela coisa por o Irã, ok?
promessa para o Irã, e que eles não podem perder tempo, essas coisas, que a coisa está ficando muito feia para eles. Então, mas você tem a impressão também, ao mesmo tempo, que não existe urgência para o resto do mundo, ok? Mas ele é escrito de Hormuz, ele é muito estratégico. E aí você vê que eu estava vendo uma coisa que me chamou muita atenção naquele dia, foi que eu estava assistindo um comentarista, uma análise de um canal francês muito importante, que não vou citar o nome, mas é um canal francês muito importante. Aí um dos convidados falou sobre a decisão de Trump de pôr um bloqueio, né, no aspecto de, na verdade, nas costas lá do Oman, ok? Que é saindo do Estreito do Hormuz, naquela parte do Oman. Aí ele colocou um bloqueio lá. Aí o analista falou, é uma decisão inteligente e sensata, mas ainda precisa ser coerente. Não entendo porque impedir a circulação do petroleiro que já pagava. Então, eu achei essa frase bem simbólica, porque é uma única frase, mas ao mesmo tempo ele passou praticamente duas ideias contraditórias, né? É uma decisão inteligente e sensata, mas ela ainda precisa ser coerente. E depois ele disse que não entende porque o Trump colocou esse bloqueio, né? Bom, se é uma decisão inteligente e sensata, por que você não está achando que ele é coerente? E por que você não está entendendo exatamente o seu objetivo? Enfim, isso que eu falei que parece que ele está vivendo naquele romance de Orwell, né? E estou tendo acesso a essa linguagem aqui do que é orwelliano, né? Nome língua, né? Onde se inverte as coisas, tudo. E além disso, as pessoas falam da ausência do Irã, que é uma verdade, né? Eles têm toda essa questão da crise que está acontecendo lá, da falta de acesso a alguns bens primários, né, de primeira necessidade, mas as pessoas não falam, por exemplo, que o mundo, digamos, o mundo ocidental, o resto do mundo, na Ásia, tudo, também corre risco sobre várias áreas, como a questão de falta de fertilizantes, que é uma questão muito estratégica, né, e a gente está correndo risco, claro, de uma crise de fome no nível global, ok? Até porque a questão de plantar as coisas tem toda uma questão de timing, tem toda uma questão de clima, de fazer na hora certa. Se você perder aquela hora, já você vai ter que esperar muito tempo para poder fazer. É uma lógica muito diferente de você ter qualquer outra coisa como poder do petróleo. Isso aí envolve inclusive o clima, então você não controla exatamente isso. Então, tem essa questão, tem além disso a questão do próprio petróleo, da crise energética que está criando, mas tem também a questão do fornecimento das próprias tecnologias, assim, da indústria de inteligência artificial, de toda essa indústria, né, de high-tech, porque alguns dos minerais mais importantes, inclusive mais importantes para essa questão venda que da Árabe, do Catar e tudo, e não está saindo por enquanto. E o que é engraçado é que, enfim, não sei, não vou tentar entender qual a coerência do Trump, porque às vezes não tem. Porque Trump tem essa coisa de criar um problema e depois oferecer uma solução que é pior que o que tinha na situação anterior, mas ele comunica como se fosse o grande salvador do mundo, né? Mas a questão é que o que está é que os Estados Unidos, por exemplo, pensar no sistema na indústria do armamento deles, ok? Se pensar na indústria do armamento dos Estados Unidos, ela depende muito do fornecimento de terras raras da China, ok? E eu lembro que no ano passado, em 2005, quando o Trump colocou aquelas taxas, aquelas, como que chama, tarifas de 200% sobre os produtos que vinham da China. Super taxações. Sim. E aí o que a China fez? A China proibiu a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Aconteceu que nos Estados Unidos a indústria de armamentos militares, questão de esses vendedores, os grandes fabricantes de armas dos Estados Unidos, já começaram a chamar a casa banca, né?
cuidado, porque aqui você está mexendo com um terreno sensível. Porque nossos B-52, nossos, sei lá, aviões, sei lá, que aquele avião manda aquela bomba GPU e tal, aqueles aviões super, sei lá o quê, você não consegue fabricar aquela coisa sem as terras raras que na China, porque todos os componentes eletrônicos estão vindo de lá, né? Então, enfim, é tudo uma conexão, né? Ou seja, os americanos precisam tomar muito cuidado na forma como eles estão prejudicando o Irã ou fechando bloqueando o bloqueio do Irã, né? Do Hormuz, porque na verdade as consequências vão para eles também, ok? Não só na questão do petróleo, mas também na questão do armamento, que é uma questão muito estratégica, né? Sobretudo para quem leu outro texto meu que eu escrevi falando do plano de segurança dos Estados Unidos, né? Dos próximos anos, que eles, onde eles definem os hemisférios, né? Hemisfério norte, o hemisfério ocidental, o hemisfério, sei lá, que é como chama isso de o quintal deles, né? E isso envolve a América Latina, o Brasil, né? Toda essa coisa que a gente viu de Venezuela, que aconteceu lá e tal. Isso tudo faz parte, né, daquela questão estratégica. É um dos meus textos que eu escrevi, eu falo disso. Quando se alguém ficar lá, imediatamente já peguei isso no site, porque ele tem as matérias que foram mais lidas lá. Ele fala da estratégia nacional de segurança, estratégia de segurança nacional, né? Nos Estados Unidos. É um texto que está na internet, aí para poder ler, e aí nesse texto eu peguei os prints, coloquei lá, traduzi, analisei, expliquei o que está acontecendo. Então, e um texto problemático, por exemplo, que tanto diz, a ideia desse texto é que, por sinal, quando você lê esse texto, isso foi publicado em 2025, final de 2025, e esse texto ele analisa, ele define os inimigos dos Estados Unidos, ele não coloca o Irã, por exemplo, mas a China está claramente lá. O texto tudo é uma paranoia sobre a China, ok? E aí uma das coisas que você vê que diz o texto explicitamente que todos os recursos naturais dos países do hemisfério ocidental precisam estar à disposição do fortalecimento dos Estados Unidos como superpotência mundial, econômica, ok? E isso é uma coisa também interessante, porque não tem uma distinção na análise americana entre ser a superpotência econômica e ser a primeira, digamos que, sim, eles não separam a questão de ser a maior economia do mundo da questão militar, ok? Para eles, se os Estados Unidos não são, se você lê esse texto, se os Estados Unidos não são a maior potência econômica mundial, é uma questão de segurança, é um risco de segurança nacional deles, ok? Isso coloca uma perspectiva sobre essa coisa toda, é outra dimensão para a gente analisar. Porque você pode pensar em países como, digamos, a Alemanha, ou, sei lá, Japão, Austrália. Que país eu posso pegar aqui uma boa economia, mas que não é necessariamente uma grande potência militar? Coreia do Sul. Coreia do Sul é uma grande economia. Ou a gente pode pegar também, eu não sei, a gente pode pegar a Alemanha, digamos que a Alemanha pode se considerar uma grande economia, mas não necessariamente uma superpotência militar. Nos Estados Unidos, a lógica dos Estados Unidos é diferente. Os sul-coreanos entendem que eles podem prosperar economicamente. Taiwan, por exemplo, pode prosperar economicamente sem ser uma força militar colonialista. Okay? Isso não é uma contradição para eles. Nessa lógica americana, é uma contradição. Eles precisam ser... eles não separam essa questão econômica da ideia de ser da potência militar e também da segurança do risco. O que me parece interessante é que eles consideram um risco o fato da China, um risco militar, o fato da China superar eles economicamente, ok? Então, eles vão fazer tudo para a China não superar eles economicamente. Então, eles têm que fazer tudo, envolve o quê? Pegar tudo que é recursos naturais na América Latina, na parte da Europa, tudo, e colocar à disposição da indústria militar dos Estados Unidos. Não só a indústria militar, mas também a indústria, digamos, inteligência artificial, mas a inteligência artificial hoje em dia já virou também indústria militar, ok? Está tudo muito conectado. Eu acho incrível, porque essas conexões que são bem interessantes, né? Porque estava vendo antes de ontem, eu acho que